Queria muito agradecer a presença da doutora Tarsila e da doutora Lúcia, e vamos ter uma conversa que eu acredito ser muito interessante para nós educadores. A doutora Tarsila é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, especialista em proteção integral da criança e do adolescente pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e atua como promotora de justiça e membro do Ministério Público do Estado do Paraná, atualmente à frente da Promotoria de Infrações Penais contra Criança, Adolescente e Idosos do Fórum Central da Comarca de Curitiba. A doutora Lúcia Pfeiffer é médica pediátrica, doutora em saúde da criança e do adolescente, tem pós-graduação em psicologia clínica e psicanálise, membro do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Paranaense e Brasileira de Pediatria, coordenadora do DEDICA, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Amigos do HC, do Hospital de Clínicas. Então, nós vamos ter duas falas, vocês podem interagir, eu vou estar mediando ali também, então, eu espero que seja bastante proveitosa. Bom dia a todos. Primeiramente, em nome do Ministério Público do Estado do Paraná, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui contribuindo acerca dessa matéria tão relevante que é a questão da violência contra crianças e adolescentes, e desde logo já nos colocamos à disposição para qualquer outro momento, qualquer outra iniciativa em que possamos contribuir com a área da educação dentro de todo o estado do Paraná, já que precisamos evoluir muito nessa matéria, precisamos conhecer a nossa realidade e estabelecer, construir, né, alguns fluxos, alguns protocolos adequados para esta matéria. Fico muito feliz de estar aqui ao lado da minha, já posso chamar de amiga, doutora Lucy Pfeiffer, que é um nome reconhecido mundialmente na questão da violência e que certamente hoje abrilhantará muito essa nossa conversa aqui. Nós vamos trabalhar aqui de forma dinâmica, né, doutora Lucy? Vamos uma contribuindo aqui com a outra. Eu só queria iniciar colocando um pouco da questão como vemos a violência contra criança e adolescente, né? Eu tenho dito, e não canso de repetir, que hoje a violência contra a criança é o problema que nós temos na área da criança e do adolescente. Porque se nós formos avaliar, nós evoluímos satisfatoriamente no que diz respeito ao direito à educação, no que diz respeito ao direito à saúde. Nós temos muitas mazelas, mas nós conhecemos o problema e podemos traçar um caminho para encontrar a solução. Nós conhecemos o problema da falta de vagas para creches, por exemplo, creches não, né, para os CMEs, nós conhecemos o problema da falta de profissionais qualificados não, mas especialistas na área de saúde para atender, principalmente nos municípios menores, onde certamente muitos de vocês que nos ouvem estão. Então, nós conhecemos esse problema e sabemos como buscar as soluções. Então, para mim, isso já não é um problema tão sério dentro da nossa realidade. O que para mim é sério? A questão da violência, por quê? É um problema desconhecido. As pessoas não querem conhecer a realidade da violência contra crianças e adolescentes. As pessoas fingem que isso não faz parte da nossa vida, da nossa realidade. Quando os números são muito alarmantes, quando as situações são cada dia mais chocantes, né, doutora Lucy? Quando nós temos notícias de ações que... Eu, por exemplo, trabalhando há mais de 20 anos na área do crime, eu me surpreendo todos os dias com as coisas que o ser humano é capaz de fazer com uma criança, com um adolescente. Então, assim, eu acho que já se faz tarde para nós reconhecermos que nós temos um problema na área da criança e do adolescente, que é a violência.
e traçarmos algumas estratégias e criarmos nossos protocolos de ação e para abandonarmos definitivamente essas ações isoladas, desqualificadas e que geram um trauma ainda maior para a criança que já sofreu uma violência. Né? Nós estamos esquecendo que nós estamos submetidos a uma ordem constitucional que nos trouxe o dever da proteção integral. Né? Desde 1988, nós temos um compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes. E esse compromisso é de todos. É da família, é da sociedade, é do Estado, enfim, não tem como você dizer que é problema do vizinho. É de todos nós. Então, uma criança que sofreu uma violência, ela já sofreu uma violação, então nós já falhamos. Nós tínhamos um dever de proteger. Proteção é prevenção. Se houve a violação, nós já falhamos. Muito bem, nós falhamos, essa criança sofreu uma violência, e agora nós estamos falhando novamente e de forma muito mais grave ao encaminhar os procedimentos de forma equivocada, de forma errada, de forma, mais uma vez, violenta, revitimizando essa criança nos mais variados órgãos, nas mais variadas oportunidades. Então, o nosso objetivo aqui é tentar esclarecer alguns fatos que nós temos conhecimento que envolvem as condutas escolares, para que juntos nós possamos promover uma melhora nesta abordagem que a criança recebe dentro da escola, seja do ponto de vista da detecção dos sinais de violência, seja do ponto de vista de encaminhamentos adequados e muitas outras condutas que a escola deve considerar e trabalhar em cima para que nós tenhamos uma adequada abordagem dessa questão. A doutora Lucy tem muito o que contribuir em relação a essa questão dos sinais que a criança pode dar dentro da escola, da conduta adequada da escola e tudo mais, então deixarei esse ponto para ela. Eu só gostaria de evidenciar que nós temos uma legislação nova. Nós temos a Lei 13.431 de 2017, e que passará a vigorar obrigatoriamente a partir de abril de 2018. Nós tivemos aí um ano para nos adaptar e já passam 6 meses e não se vê movimento algum para que essa lei em 2018 efetivamente venha a ser respeitada, né? Essa lei trouxe algumas novidades bastante interessantes. Acho que em termos de normativa, nós temos uma evolução a ser considerada. Porque até então, em termos de Brasil, nós considerávamos a classificação da violência a partir de doutrinadores. Então, tínhamos variadas classificações, cada doutrinador traz uma classificação distinta, e essa é a primeira vez que uma lei vem trazer uma classificação da violência contra crianças e adolescentes, e mais do que isso, vem inovar com o reconhecimento da violência que é praticada dentro das instituições, inclusive das escolas. Então, nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência sexual, né? Essas todas divididas em sub-itens, que a sexual vai do abuso sexual à exploração sexual, ao tráfico de pessoas, a violência psicológica vai desde dos maus tratos no ambiente familiar, como alcança a questão da alienação parental, enfim. Mas o importante em termos de normativa é a capitulação da violência institucional contra crianças e adolescentes, como aquela que ocorre dentro das instituições voltadas ao atendimento à criança e do adolescente, principalmente quando gera a revitimização. Termo também
inaugurado em termos legislativos. Vejam, eu quero dar um especial enfoque a essa questão da violência institucional, porque, no meu ponto de vista, que atua aí há mais de 20 anos no crime e há mais de 4 anos apenas com violência contra crianças e adolescentes, que, no meu ponto de vista, a violência institucional acontece basicamente dentro da escola. E não é por má fé, não é por dolo, enfim, por intenção dos profissionais, mas sim por falta de capacitação específica para lidar nesta área. Nós temos batido nessa tecla, a doutora Lucy, antes de nós começarmos a gravar, foi a última fala dela para mim, nós temos que capacitar os profissionais. Por quê? Porque lidar com criança que sofreu violência, adolescente que sofreu violência, requer estudo, requer preparo, requer uma visão diferenciada do que a gente tem para a nossa vida cotidiana, né? Algumas especificidades desta área precisam ser despertadas no nosso conhecimento. Então, veja, quando nós falamos de perfil de vítima, de perfil de agressor, é tudo muito diferente do crime comum. Você consegue traçar um perfil para um criminoso que pratica furtos, por exemplo, você consegue traçar um perfil para um criminoso que é um estelionatário, e você consegue traçar um perfil para a vítima que sofreu determinado crime. Mas isso não acontece em relação à violência sexual. A violência sexual, a violência contra a criança, a violência intrafamiliar, que ocorre em 90% dos casos, né? A violência acontece dentro de casa. Ela não escolhe credo, ela não escolhe posição social, ela não escolhe cor, ela não escolhe nenhum tipo de faixa etária, enfim. Ela envolve qualquer classe social, qualquer cultura. Eu falava na minha última participação aqui na semana passada que se nós formos para um país de primeiro mundo, lá para a Holanda, para a Suécia, ninguém furta, ninguém pratica estelionato, mas as pessoas cometem crimes contra a criança. As pessoas praticam violência sexual dentro de casa. A violência sexual está no mundo inteiro. Por quê? Porque a doutora Lucy pode falar melhor do que eu também sobre isso, ela está dentro da pessoa. Então, aquela pessoa é um ser diferente que vai agir contra a criança em qualquer situação que ela esteja. Se ela estiver numa condição financeira privilegiada ou não, se ela estiver numa condição social privilegiada ou não, se ela estiver numa condição cultural privilegiada ou não, ela vai agir. Então, é isso que nós precisamos parar e começar a considerar. Se nós somos professores, por exemplo, de uma escola que tem alunos de uma classe social altíssima, eu tenho violência sexual. Se eu estou numa escola da periferia, eu tenho violência sexual. Então, eu tenho que olhar para a minha criança de forma distinta. Quando ela apresenta uma mudança de comportamento, eu tenho que considerar. Porque não existe o perfil da criança que sofreu uma violência. Ela fica mais agressiva, ela fica assim, ela fica assado. Não tem. A criança ou fica para mais ou fica para menos. A questão ela vai mudar. Alguma coisa diferente ela vai mostrar. Ela vai chamar atenção de alguma forma. E você tem que ter a sensibilidade para perceber, né? Agora, o que é importante que a escola tenha em mente? Cuidado com a abordagem que você faz a essa criança. A escola é o primeiro ambiente institucional de revelação da violência. A criança que não revela para sua mãe, para sua avó, para sua madrinha, enfim, que não revela para um familiar dentro da sua casa, vai revelar a violência na escola. É o ambiente que ela acaba elegendo como preferencial por conta da segurança que ela sente no seu professor, na confiança que ela sente no seu professor, no acolhimento que ela tem dentro da sua escola. Então, isso é um ponto importante para que a escola tenha sensibilidade de perceber que, às vezes, um comportamento hostil da criança é um pedido de socorro. Muito bem.
quando essa criança faz a revelação na escola, a conduta que essa escola vai ter é fundamental para todos as consequências. Veja, tanto para a questão da persecução penal, que é a questão da apuração do crime e suas consequências, até a punição futura, quanto para o próprio entendimento que a criança vai ter daquele fato e como ela vai lidar com aquele fato e o que ela vai levar daquilo. Porque uma abordagem mal feita pode gerar um dano maior do que a própria violência. Né, doutora Lucy? Se eu falar bobagem, você me corrija. Você não fala bobagem, fique tranquila. Então, a nossa preocupação é assim, que a escola entenda que tem que acabar essa questão da criança ficar repetindo a sua história para vários profissionais dentro da escola. O que nós vemos acontecer? A criança assiste uma atividade ali que a professora fez na semana de combate à violência sexual ou na semana da criança, enfim, uma atividade que a professora faz em sala de aula ou uma aula sobre ciências acaba despertando naquela criança às vezes até a consciência de que algo errado está acontecendo com ela, porque muitas vezes ela não sabe que está sendo submetida a um processo de violência, ela acha que é uma relação de amor, de predileção que ela tem com aquele agressor, e isso perpetua a violência dentro de casa muitas vezes. Então, a criança acaba tendo um estalo e resolve contar para a professora. Por exemplo, prof, sabia que o meu vô passa o pipi dele na minha borboleta? Este momento, gente, é crucial. Por quê? Qualquer reação de assombro ou qualquer reação de muita valorização pode fazer a criança alterar a realidade. Então é importante que todos tenhamos em mente que esse momento pode chegar e que nós temos que ter, os professores têm que ter um equilíbrio para ouvir sem sugestionar. Ouvir sem assustar ou sem valorizar. Por quê? Porque essa primeira reação do professor, como a criança muitas vezes não sabe exatamente o que está acontecendo com ela, essa primeira reação, por exemplo, se for de assombro, a criança pode se retrair e reduzir o potencial do fato. Achando que, de repente, ela fez algo errado e que ela está sendo criticada pela reação da professora. Ou, se a professora supervaloriza e faz perguntas sugestionando, a criança fala que aconteceu uma coisa, a professora pergunta, aconteceu isso, isso e aquilo, e a criança, de repente, acha interessante acolher aquela sugestão para ser prestigiada por aquela professora. E as coisas vão tomando um rumo que pode gerar um dano muito grande para essa criança. Então, assim, a escola precisa acolher a criança que traz uma revelação. Não pode simplesmente dizer, não me fale isso. A professora foi procurada, precisa acolher. Mas precisa acolher com equilíbrio e com alguns parâmetros. Como, por exemplo, não tire. Claro, se a criança chorar, se a criança se desestabilizar, se for uma adolescente, claro, você vai ter que levar para um local mais adequado, você vai ter que conversar com ela com mais vagar, com mais privacidade. Mas esse movimento da professora ouvir na sala, pega a criança pela mão, leva na diretora, pede para a diretora, pede para a criança, conta para a diretora aqui o que você contou para mim. Daí conta aqui, daí chama a pedagoga, conta para ela, chama o conselho tutelar, conta. Gente, só dentro da escola, a criança já contou 4 vezes. Quando a legislação e essa nova lei diz para evitar as entrevistas múltiplas. Inclusive, indica a necessidade de cautelar de antecipação de prova, para que a criança seja ouvida já ali na hora da revelação, seja ouvida já num procedimento com status de prova judicial, para que nunca mais precise falar. Vocês imaginem quão grande será o movimento que o judiciário terá que fazer para dar conta de cautelares de antecipação de provas de todas as supostas vítimas de violência. Então, vejam quanto isso é relevante nesse tema, para que a escola passe a
abortar essas várias entrevistas que são realizadas com a criança dentro da escola. O profissional que for o receptor da revelação, ouça do começo ao fim, faça o acolhimento, não dê sugestões, não induza, apenas pegue aquela versão, acalme a criança, empreste a ela uma confiança, uma segurança de que vai tomar providências, mas só acalme. E este professor é que vai ser um multiplicador dessa versão. Ele é que vai levar para a diretora, para a pedagoga, para o conselho, para a delegacia, para a promotoria. Por quê? Porque a criança tem que ser poupada nesse momento. Em todas as circunstâncias, a criança tem que ser poupada após a revelação. E os profissionais é que vão buscar o auxílio. Vocês têm que procurar, eu não sei o que fazer, procure a promotoria, procure o conselho tutelar. Agora, nós já demos alguns caminhos. Vocês têm a notificação obrigatória. O nome já diz, é obrigatório. E quando que a notificação passa a ser obrigatória para o profissional da educação? Quando ele tem uma suspeita da violência. Quando ele tem uma mera notícia de que algo está acontecendo. Que aquela criança sugerir que está sendo submetida a um abuso sexual, a obrigação legal do profissional da educação é preencher a notificação. E a gente tem ouvido sistematicamente profissionais que são que prestam depoimento na justiça e que dizem o seguinte: eu não preenchi a notificação porque eu não tinha provas. Ora, gente, ninguém disse que quem preenche notificação tem que apresentar provas. Vocês estão relatando uma suspeita. Cabem aos órgãos de persecução investigar e confirmar ou não essa suspeita. Então, já é passado da hora dos profissionais de educação assumirem essa responsabilidade de encaminhar a notificação obrigatória. Ah, mas a criança não me revelou uma história, ela só está com um comportamento assim, ou está com a sexualidade aflorada além do normal, está buscando sistematicamente contato com seus colegas. Enfim, eu estou apenas com uma desconfiança. Acione os órgãos de proteção, acione o conselho tutelar, encaminhe a situação para a promotoria de justiça, porque os profissionais que atuam nesta área irão investigar, irão fazer os encaminhamentos necessários para esclarecer essa situação. O que não é permitido, em qualquer hipótese, seja quando a criança revelou, seja quando você apenas suspeita, é a omissão. Porque a omissão leva a isso que nós estamos vendo hoje. Crianças que ficam submetidas a abuso sexual dentro de sua casa, por seu pai, por seu avô, por seu padrasto, por 4, 5 anos. E que ninguém fez nada, e que ninguém viu. Crianças que vão lá prestar depoimento para mim e contam, por exemplo, aquele ano eu fiquei 6 meses sem ir para a escola porque eu comecei a recusar de fazer o que ele queria fazer comigo, e como castigo ele me deixou fora da escola. E eu pergunto para essa criança, mas ninguém viu que você estava fora da escola? Ninguém foi na sua casa? Não. Isso me causa, assim, arrepios, né? Porque nós estamos num sistema muito falho. E eu digo nós porque somos todos nós. Somos todos. Somos a sociedade de profissionais que atuam na área da criança, todos falhando. O Ministério Público falha, o Judiciário falha, o Conselho falha, a escola falha, a saúde falha. Por quê? Porque nós não estamos nos comprometendo efetivamente com a nossa obrigação de proteger, de avaliar, de encaminhar, de acolher. Então, aqui vai até um apelo aos senhores, que tenham mais sensibilidade com o que vocês estão vendo dentro das escolas, com os sinais de que a criança está submetida a qualquer forma de violência, e que tomem atitudes dentro do compromisso de proteção, e que busquem dentro das suas unidades capacitar profissionais para que façam essa abordagem, essa avaliação, para que não promovam abordagens que gerem revitimização, porque muitas vezes o dano, nós falamos em dano primário e dano secundário.
O dano primário é aquele relacionado ao fato em si. O dano secundário é aquele relacionado às abordagens que são feitas a partir do fato. E muitas vezes o dano secundário é maior do que o primário. E isso é muito grave, é uma responsabilidade nossa em relação à violação dos direitos da criança. Eu vou passar um pouquinho agora para a doutora Lucy, que tem muito mais a contribuir, e, se for possível, a gente conversa um pouquinho mais na sequência. Obrigada, doutora Tarsila. Eu agradeço à Secretaria de Educação a oportunidade de falar com vocês. Com certeza, a doutora Tarsila é um exemplo de promotor a ser seguido em todo o país, em qualquer lugar, porque, vejam, ela procura o conhecimento, ela procura o saber que vai muito mais além da área dela, que é dos sinais, dos sintomas, e nós todos que trabalhamos com criança e adolescente temos que procurar. Eu agradeço, doutora Tarsila, agradeço a secretaria. Como meu nome é confuso, eu vou repetir, Lucy Pfeiffer, e vamos falar um pouquinho da criança, de quem nós falamos aí. Quando nascemos prontos para a vida, no sentido de poder viver desde que tenhamos um cuidador. O ser humano é o único animal que precisa desse cuidador, e por isso está escravizado a esse cuidador até que a vida lhe dê condições, ao final da adolescência, de seguir a vida sozinho. Então, quando falamos que a violência acontece mais de 90% das vezes dentro de casa, falamos de crianças submetidas a pessoas violentas, das quais elas dependem para viver. E aprendem isso muito cedo, quando tem fome, a mãe dá de mamar, quando estão sujinhas e alguém vem cuidar. Desculpe. Então, nós temos aí uma relação de dependência que faz com que essa criança tenha grande dificuldade em saber que aquilo que é praticado com ela é violência. Nós vamos ter que dizer para ela, e é muito comum, e a doutora Tarsila fala muito bem, quando ela tem uma matéria que fala de direitos, quando ela tem uma matéria que fala de ciências, que ela pode dizer, puxa, mas aquilo que meu avô, meu pai, ou minha mãe, ou minha avó, porque nós temos agressores de todos os lados. Mesmo na parte sexual, é muito raro a gente ver uma denúncia de abuso sexual praticado por mulheres, mas as pedófilas também existem. E as outras violências também, muitas vezes praticadas pela mãe, pela avó, em consequência até de uma violência muito maior, que é o abandono do pai, o abandono daquele que deveria ser um dos pilares de vida dessa criança. Na semana passada, eu atendi um menino que está numa instituição de acolhimento por violência extrema. Ele tem marcas no corpo inteiro, de queimaduras, de ossos quebrados, e ele já tem 14 anos. E quando pensamos nisso, aonde ele andou? Como ninguém viu? Como ninguém viu a mão com dedos deformados pelas marteladas que ele levou? E a mão direita? Como ninguém viu? E ele passou por uma crise de agressividade extrema na instituição e me trouxeram na noite no consultório, porque não sabiam o que fazer com ele. Eu posso garantir a vocês que nenhuma criança ou adolescente nasce agressivo. São raríssimas as síndromes que levam a uma personalidade violenta que vai aparecer na idade adulta, final da adolescência e idade adulta. Se nós partimos desse princípio que ninguém nasce agressivo, temos que interpretar a agressividade, aquela impulsividade, como uma reação. E esse menino me diz, e eu pergunto a ele, me parece que você está fazendo igual aos seus pais. O que está acontecendo com você? E numa conversa longa, depois de muito choro, ele diz, eu queria pelo menos saber quem é meu pai. E ter o nome dele no meu documento. E se vocês forem ver nas escolas, muitas crianças estão lá sem o nome do pai, é um direito. E a partir daí, imagine se as outras crianças sabem como ele vai ser tratado e qual vai ser o palavrão que ele vai escutar todo o tempo. E ele diz, né, que
que quando xingam a mãe, por mais que ele saiba que ela deu as marteladas, ela é a mãe, ela deveria ser respeitada. Nós conversamos muito, e quando, no final da conversa, eu digo a ele, quem sabe você consegue fazer diferente e aprender a se controlar, a contar até 10. E ele olha para mim surpreso e diz, até 10 eu não sei contar. E daí a surpresa é minha. Nossa. Porque ele está na 5ª série. Então arrepio. Então, se ele está na 5ª série, que violência secundária, essa não, primária, se está submetendo a esse menino que não tinha condição nenhuma de atender. Ele tem diagnóstico de déficit de atenção, de hiperatividade e de bipolaridade. Ele não é nada disso. Ele recebe medicação desde os seus 8 anos de idade. Ele não precisa de medicação. Ele precisava ser afastado da mãe. Ele só foi afastado da mãe aos 14 anos. Há 6 meses ele está acolhido. Então, como ninguém viu, como ninguém percebeu, como ninguém conseguiu escutar esse menino, e como numa escola ele passa de ano, e para ele a escola, o que seria para mim o chinês, falar chinês, e como a gente quer que esse menino se comporte, fique sentadinho, tendo aula de equação quando ele não sabe contar até 10. O meu acordo com ele foi, então, que ele contasse os dedos da mão, de uma mão, porque de 2 ele não sabe contar. Então, nós estamos falando de crianças que passam pela sociedade invisíveis, que o seu sofrimento é invisível. E nós podemos mudar tudo isso. Então, se nós pensarmos uma criança não nasce agressiva, acho que isso seria a melhor coisa que vocês poderiam levar dessa nossa conversa. Ninguém nasce agressivo. Ninguém nasce para maltratar o outro, mas nós conseguimos deformar. O ser humano consegue deformar um ser humano. E a partir dos exemplos que são dados pelos pais, os pais apresentam para a criança a janela da vida. Mas não é uma janela aberta onde eu digo a vida é assim. É uma janela onde eu ponho um quadro e digo, a vida para você vai ser assim. Quantas crianças e adolescentes escutam pais dizerem, você é um aborto mal sucedido, você nasceu para o fracasso. E isso não é só em classe baixa, nós temos em todas as classes essa rejeição da criança sem lugar, onde a escola poderia ser o melhor lugar. O acolhimento, que ela não fosse só mais um na sala, e que bom, no mundo ideal, se os professores pudessem saber o mínimo da história de cada um. Não é assim que a gente trabalha com outras coisas. Se eu vou me propor a um trabalho, eu tenho que pelo menos estudar. Certamente eu e Tarsila estudamos um pouco antes de vir falar com vocês. O trabalho de vocês é com essas crianças que vão levar da escola a segunda oportunidade da vida. Aquela oportunidade de perceber que o mundo não é só o que eles têm em casa, que pode ter um mundo de respeito, onde um professor não dê apelido para os alunos. Esse é o primeiro passo para o bullying. A hora que eu chamo uma criança de gordinho, a hora que eu chamo de você não presta atenção em nada, eu estou dando uma margem para que todos os outros chamem de gordinho e mostrem para essa criança o fracasso que ele é. E se ele já traz esse lugar de dentro de casa, essa destinação para o fracasso, e vocês vão lembrar e pensar em crianças que dizem, não adianta eu não aprendo, não adianta eu não consigo. Agora, o quanto dessa fala não é parte da escola? Se nós pudéssemos olhar de outra forma e dizer, nossa, essa criança vem, dorme na sala de aula, ou conversa com todo mundo. Claro que esse menino, que eu vou chamar de João, conversa com todo mundo na sala, porque o que está lá no quadro, ele não tem nem ideia. Ele não sabe o que está sendo dito lá. Para ele, a impossibilidade do aprender faz com que ou ele agrida, ou ele faça algo na escola diferente do aprender, porque isso ele não consegue. Então, que bom se soubéssemos a história de cada um, e eu sei
da dificuldade de professores com muitas turmas, muitos alunos, mas quem sabe aquele que mostra para nós que está em dificuldade, ou apático, e a apatia não é normal na infância. Estar calado, aceitar tudo dos outros, ser a piada da sala, não é normal para o ser humano. Uma criança tem que aprender, um adolescente, ela tem que criar os seus instrumentos de lidar com a vida. Se eu tenho um apático, como ele vai defender depois um emprego, uma família, como ele vai educar seus filhos? E se nós não interrompemos essa escalada de violência, nós vamos ter, nos filhos dessas crianças, outros problemas e sempre piores, sempre piores. Nós dizemos que de uma violência de uma geração, e ela é sempre uma cascata, na terceira ou quarta geração nós vamos ter o doente mental, o psicótico, o esquizofrênico, aquele que vai ser um alienado da vida, porque a violência só cresceu. A escola é essa oportunidade da segunda chance, de um outro espelhamento, e o quanto... se vocês pudessem acompanhar essas crianças, vocês iriam ver quantos meninos escolheram esposas em professoras que eles admiravam, como o mesmo modelo, né? Escolheram para suas parceiras e mães dos seus filhos um modelo muito semelhante àquela professora que deu atenção, aquela professora que chegou e disse: o que está acontecendo com você? Dos professores, a mesma coisa. Quantas meninas que não têm um modelo masculino do que é ser homem adequado na sua casa, vão procurar nos professores esse modelo. E que pena se elas encontram um professor que desrespeita, um professor que olha com um outro olhar para as adolescentes, um professor que faz violência de gênero, ou professora. Que chance, então, nós estamos dando para essa geração? Nós temos essa responsabilidade, e que bom se vocês puderem olhar aquele que sai de um padrão de comportamento que a gente gostaria de ter todos e nos enfrenta. A gente poderia pensar, em vez de que mal educado, simplesmente, pensar por que ele é mal educado. Por que ele não tem as leis da educação? Educação no sentido de como viver com o outro, ou se ele fracassa, se ele não traz o trabalho ou a lição, ele sabe que ele vai ser penalizado. Que bom se nós pudéssemos pensar por que ele procura castigo, e vocês iriam se surpreender que as crianças que sofrem violência dentro de casa, elas se sentem culpadas por isso. Ou se pais brigam, normalmente você vai ter a criança não só envolvida na situação de briga, mas culpabilizada. E os pais usam isso, veja, não faça assim porque senão começa a briga e acaba comigo essa briga. E essa criança vai ouvir o nome dela nas discussões dos pais, quando tem a sorte de ter pai e mãe em casa, ou dos avós, e a partir daí, se ela vem com essa culpa, e cada vez a culpa maior, inclusive em todas as formas de violência, seja ela física, seja a negligência, que é uma das piores formas de violência, porque ela traz essa criança como sem valor para nada, seja no abuso sexual, ou seja na psíquica, onde eu não preciso encostar a mão, eu preciso só dizer para essa criança que ela não tem lugar. Como eu falei, você é um aborto mal sucedido. Quantas mães e pais falam isso? Imagine se vocês se colocassem nesse lugar e a hora que a criança ou o adolescente enfrenta vocês, quanto mais precocemente nós agirmos, melhor o resultado. Agora, se eu tenho um de 16, 17, que desde os 10 desrespeita a escola falhou. Aos 10 anos, ela tinha que ter parado e perguntar: por que ele faz isso? Por que ela faz isso? O desrespeito é sempre busca de castigo. E se eles buscam castigo, e vocês sabem que vão ter, é a nota baixa, é a humilhação, é ser deixado de lado, é virar objeto de
de brincadeira dos outros, de zoação, como eles dizem, e a carregar a marca de que está destinado para o fracasso. Pensem o quanto vocês poderiam ajudar essa criança. Aos 10 anos, dizendo, João, o que está acontecendo com você? Perceber que o João não aprende. Mas ele não aprende não porque ele tem uma deficiência mental. Aqueles que têm uma deficiência intelectual têm que ter o seu lugar e o seu estímulo adequado. Ele não aprende não porque ele não tem, porque ele, desculpe, tem déficit de atenção. Porque a atenção dele está deslocada para a briga da noite, para a discussão da madrugada, para o abuso, para a ameaça de abuso, para aquele lugar que não existe. Eu atendia um menino, atendo ainda um menino, que tinha dentro de casa uma avó extremamente perversa, que levou a uma filha com esquizofrenia e que teve esse filho sem nome de pai, sem nome de avô. E essa mãe tinha um prazer imenso em destruir qualquer trabalho que ele fizesse. Ela o rasgava, jogava coisa em cima, então ele tinha que esconder o material dele, ele não podia fazer lição em casa enquanto essa mãe estava lá. Então ele ia para o farol de saber. E ele tentava, mas quando ele chegava na escola, a briga da avó com a mãe e com ele era tão intensa que ele não tinha neurônio disponível para aprender. Que pena que ele veio para mim com 13 anos, encaminhado, e por sorte nesse caminho alguém desviou para atenção em adolescentes em conflito com a lei. A lei que nunca deram para ele. Nunca disseram para ele o que era respeitar um outro, porque ele não era respeitado, e a escola aplicou a lei do castigo. Vejam que bonito se vocês puderem discutir isso em turma, discutir com as crianças o que é respeitar um outro e por que nós temos que respeitar a nós mesmos. Por que tantas meninas se expõem até eroticamente para os outros? Por que tantas meninas se expõem eroticamente para os professores? Ou meninos que desrespeitam as professoras, assediando sexualmente? Não é normal. Não é porque são sem vergonhas. Não é porque nasceram para ser sem vergonhas. Algo colocou esse menino, essa menina nessa posição. E que pena se o professor brinca com essa erotização. Que pena e que tristeza ter professores que assediam as meninas, ou se aproveitam dessa fragilidade do mesmo jeito as professoras, não deveriam estar numa escola. E se vocês souberem disso, vocês precisam denunciar não apenas a violência dos pais, mas também a violência que pode acontecer dentro de escolas, porque pessoas anormais, pessoas doentes, sociopatas, estão em todas as profissões. Estão no Ministério Público, eu tenho muitos agressores, principalmente sexuais, condenados, que são profissionais de educação. Sim. Muitos. Porque, infelizmente, não depende da cultura acadêmica você ser psiquicamente normal. Depende do berço, depende dos pais, depende da família. E para todas nós, a escola é a segunda chance. Mas essa chance tem que vir antes do final da adolescência. Porque ao final da adolescência, a estrutura de personalidade vai estar formada. A estrutura de personalidade vai estar fechada. E para essas pessoas adultas, se houver uma falha na estrutura de personalidade, nós não temos condição. Então, a escola é fundamental para que se tenha esse olhar, para que se tenha, puxa, algo acontece com aquele menino que briga com todo mundo. Algo acontece com aquele menino que nunca faz a lição. E eu não posso chegar para esse menino de novo. Você não fez, você não serve para nada. Você nunca faz a lição. Não sei porque você está na escola. Eu tenho queixa de alunos assim. Eu tenho queixas de alunos que professores entram na sala, dão um trabalho e ficam brincando no celular. Daí a gente vai dizer para esses meninos,
não conversem no celular. Antes a gente jogava bilhetinho. Quem não jogou bilhetinho para o outro? Né? Na sala de aula. A gente jogava, fazia parte de um jogo de tornar, vamos dizer, a escola um ambiente gostoso. Hoje eles põem o celular embaixo e ficam mandando mensagem. Às vezes o tempo inteiro na escola. Que pena que são permitidos celulares, tanto para alunos como para professores. Pensem que toda vez que vocês olharem uma mensagem durante a aula, vocês estão dando um exemplo e dizendo para esses alunos, vocês não são importantes. A pior coisa que um professor pode dizer para um aluno é dizer que está lá e não gosta de estar. Se nós queremos ensinar e ensinar uma profissão, nós temos que dizer que gostamos da nossa. Agora, muitos pais, professores, profissionais, dizem da desgraça que é trabalhar. E aí a gente quer que os alunos estudem para ter uma profissão. A criança é muito coerente no seu pensamento. Muito coerente. Por que eu vou estudar para ser infeliz que nem essas pessoas? Por que eu vou ter uma profissão para ser infeliz? E aí nós queremos que eles estudem, que todos tirem nota alta, que ninguém nos questione e pensem que maravilha se nós pudéssemos deixar fluir a criatividade de cada um. Deixar que cada um seja indivíduo, seja único na vida, porque é assim que somos, de acordo com o que trazemos para o mundo e de acordo com o que o mundo nos oferece. Que tal oferecer mais para essas crianças e adolescentes que vão ter, na escola, a sua segunda chance? Concorda, Tarsila? Nossa, totalmente. A escola é essa chance maravilhosa, onde eu posso valorizar, mesmo que ele me traga muito pouco. E a partir dali, ele sentir que ele pode ser melhor. Diferente dele me trazer muito pouco, e eu sempre discutir, brigar, exigir que ele deveria trazer muito mais. E porque não conhecer esses alunos, e cada um vai ter uma tendência, ou para arte, ou para fala, ou para a sua concentração, e colocar cada um nesse lugar a estimular algo que ele tenha de bom. Todos nós temos algo de bom. A criança tem muitas coisas boas para desenvolver. E se podemos deixar que a criatividade dela flua, ela vai ter um lugar a mais na vida. E ela vai ter um lugar de especial. E todos nós queremos ser especiais, não é mesmo? Opa. Que bom quando a gente tem alguém que nos elogia, assim, né? Como é gostoso quando a gente tem alguém que diz, puxa, você não fez a lição hoje. Quem sabe eu posso te ajudar? E quem sabe você pode me dizer por que você não conseguiu fazer. Aí nós vamos descobrir, e eu posso dizer que no programa Dedica, que atendemos vítimas de violências graves e gravíssimas, muitas encaminhadas pela doutora Tarsila, já numa fase de processo, onde elas passaram por 8, 10 anos de maus tratos. Muitas vêm hoje da psiquiatria, onde se medicaliza e é uma violência química imensa que fazemos, porque não precisamos mais do castigo, né? Nós damos uma medicação e a criança vira um zumbi dentro da sala de aula, dentro da vida. Pensem, não existem doenças mentais de uma criança que nasceu normal e que apresenta sinais e sintomas de tristeza, agressividade, hiperatividade, sintoma, não doença, onde ela está mostrando que ela sofre. Antes de mandar para o psiquiatra, vamos conversar com essa criança. Algumas vão poder dizer para nós, fazem isso comigo. A maioria não. A maioria vai se sentir culpada de toda a violência que sofre e por isso ela se cala e vai procurar castigo em todos os ambientes que ela for. Pensem um pouco como uma criancinha de 12, 13, um adolescente, tem a petulância de desafiar um diretor, uma diretora. Se vocês se colocarem nesse lugar, poderiam ver, tem algo a mais aí atrás. Eles sabem que eles não têm o poder de enfrentar uma professora, de enfrentar um diretor. Daqui a pouco eles são expulsos. E mais uma vez eles experimentam a rejeição da vida. Então,
Quando isso acontece, em vez de pensar, eu tenho um bandido na minha frente, eu tenho uma criança, um adolescente que sofre, está me desafiando porque está pedindo ajuda. E que bom, eu encontrei já pessoas fantásticas, diretoras, pedagogas, professora, e eu lembro de uma menina, acho que é a última que eu vou contar para vocês, né, senão o tempo acaba, que veio para mim com 9 anos, já de uma instituição, e a primeira fala, muito desafiadora dela, ela disse, sabe por que me mandaram aqui? Eu falei, não, acho que é melhor você me contar. Ela disse, dizem que eu sou louca. Eu sou tarja preta. Eu sou tarja preta desde os 6 anos, que ela recebe medicação tarja preta. Então, não sei, ninguém nunca conseguiu dar jeito em mim. E ela tinha quebrado todos os vidros da instituição que ela estava e jogado uma pedra na professora no mesmo dia. E aí nós conversamos, e eu disse, quem sabe a gente pode pensar diferente. E ela segue na outra sessão conversando, e ela, nesse dia especial, tinha sido recusado o acolhimento do irmão dela no mesmo abrigo que ela. E ela com 9, o irmão com 5, ela diz, eu sou a mãe dele, minha mãe nunca cuidou dele. E agora ele está lá e ela faz um desenho de um rio e ela indo para cima. Então, considerando já que ela estava num caminho melhor do que ela estava em casa, e ele para baixo. E nós conversamos muito, e essa menina conta com o tempo do abuso sexual do pai. Sempre às sextas-feiras, no dia que a mãe, que nunca trabalhou, tinha que sair de casa. E ela não ia para a aula, para estar à disposição desse homem. E ela vai para o abrigo porque ela fugia. Ninguém nunca perguntou por que ela fugia, até que ela tem uma dessas crises e chamam a polícia para agarrar uma menininha de 7 anos, porque ela estava tendo um surto de raiva, não de loucura. E quando o policial agarra essa menininha, ela diz, com você não, só meu pai pode fazer sexo comigo. Nossa. E aí aparece o abuso, aos 7 anos. Dos 7 em diante, ela recebeu medicação psicoativa para controlar. O quê? Anestesiar o sofrimento? O pai estava solto, continua solto. E um dia ela me faz um desenho, e desenha o pai com uma facada no peito, e ela diz, doutor, eu fui passear num parque e vi meu pai passando. Acho que sou eu que um dia vou ter que matar esse homem. E ela põe a faca no peito. Eu acompanhei essa menina até os 13. O irmãozinho também. Aos 13 anos, ela pede para ir morar com alguém da família, dizendo que ela deveria ter essa chance. E que ela já sabia se defender. E me faz um desenho que na escola, então, aos 9, quando eu procurei a escola, que queria colocá-la para fora depois da pedrada na professora, uma das professoras da reunião disse, deixa ela na minha sala, quem sabe lá ela consegue aprender. Ela já tinha 9. E ela se dizia analfabeta, ela não era. Ela conseguia escrever muito bem, e aos 13 anos, quando ela faz um desenho de despedida, ela começa a desenhar com a mão esquerda e termina com a direita. Ao mesmo tempo, ela me fez um bilhete com as 2 mãos, mostrando uma genialidade tipo Leonardo da Vinci, que estava escondida nela. E quando ela faz aquilo, eu disse, mas isso é genial o que você fez. Por que você nunca... Você já mostrou isso para alguém? Ela disse para mim, não, já achavam que eu era louca do jeito que eu era, imagina se eu fizesse isso. Então, eu deixo esse recado para vocês, né? Que bom se a gente puder olhar a criança como cada um. Não como um grupo, não como um todo, não a que nos desafia. Toda vez que vocês pensarem, ele está nos desafiando, olhem o tamanho de vocês e a capacidade intelectual que vocês têm e a capacidade daquele pequeno. E eu deixo para a doutora Tarsila comentar um pouco sobre isso.
Eu estava prestando atenção aqui. Quanto tempo nós temos? Eu estava ouvindo você falar e fazendo um link aqui com as minhas histórias, né? Porque, como eu falei também na última vez que estive aqui, eu fiz um cálculo que eu já ouvi cerca de 5.000 crianças. Muitas, não? Então, todas vítimas de violência. E, assim, é muito perceptível como a escola pode ser aquela a resgatar essa criança. Sim. Só que nós, quando ficamos adultos, nós temos muita dificuldade de entender a criança. E eu falo, gente, se esforcem para lembrar como vocês eram. Se esforcem para lembrar o que vocês faziam quando eram crianças, como vocês pensavam. Eu lembro cada coisa que eu fazia quando eu era criança, que meu Deus do céu, sabe? Uma carência. Você estava falando dos problemas que estão por trás de uma criança. Veja, eu fui uma criança que eu tive muitos problemas na minha infância, porque eu tinha pais maravilhosos, mas nós éramos muito carentes, economicamente muito carentes, e minha mãe teve câncer com 34 anos e morreu com 41. Então, quando eu tinha 8, 10 anos, minha mãe estava no auge de um câncer, que isso, nós estamos falando de 30 e poucos anos atrás, quando o câncer era uma coisa que não tinha solução. Sim, um tempo muito difícil. Muito difícil para uma família carente, uma doença devastadora. Então, assim, a minha infância e a minha adolescência foram convivendo com uma pessoa, um doente grave e numa altura terminal dentro de casa. Sim. Então, eu tinha irmãos, eu sou do meio, tem 2 mais velhos e 2 mais novos, mas eu era a mulher mais nova, mais velha. Então, eu tinha que assumir grande parcela das obrigações domésticas. Sim, e muitas crianças são colocadas nesse lugar. E assim, eu não falo isso como crítica aos meus pais, porque eles não tinham muita opção. Né? O meu pai, coitado, ele ia trabalhar a pé para economizar o dinheiro da passagem. E ele deixava de comer o lanchinho que a empresa dava para ele para levar para minha mãe que estava doente. Chegava e dizia, filha, meu pai falava, filha, esse lanchinho é da mãe. Ninguém mexia no lanchinho da mãe. Que a gente não via lá em casa fruta, iogurte, essas coisas não existia. Mas ele trazia o dele para a mãe. Então, claro que eu tive problemas na escola. Sim. Eu era a mulher da casa. Sim. Claro que eu ia mal nas provas. Claro que eu deixava de fazer trabalhos. Você acha que em algum momento da minha vida alguém perguntou para mim na escola o que acontecia comigo? Que pena, não? Nunca! Nunca ninguém perguntou. Eu tinha uma mãe doente, eu tinha uma família carente, eu era mãe dos meus irmãos, eu tinha que lavar, passar, cozinhar, tudo. Eu tinha para alcançar a torneira, tinha um banquinho. E nunca ninguém me perguntou por que eu não fazia a tarefa, por que eu ia mal nas provas. Até o dia que eu peguei, eu lembro como se fosse hoje. A gente fazia prova em papel ao maço, duplo, e a minha prova ia consumir apenas a primeira folha. Então, eu pretendia destacar a segunda. Então, eu peguei aquela prova, escrevi ali as perguntas que a professora colocou no quadro, era ciências. E eu não sabia responder absolutamente nada daquilo ali. Nada. Se estivesse perguntando ali como que fazia a comida, como que limpava a casa, eu sabia. Agora, com aquelas coisas, não sabia nada. E na segunda folha, eu peguei, eu ia destacar, eu escrevi assim, eu quero morrer. Só que eu esqueci de destacar. Não esqueceu. Você entendeu? Pediu ajuda. E aquilo foi. E daí foi aquela comoção, né? Chama na direção, não sei o quê, não sei o quê. E hoje eu falo, meu Deus, mas eu precisei escrever que eu queria morrer para alguém ver que eu estava mal. Você pediu ajuda? Né? Veja, as crianças tentam. Elas tentam nos dizer para o mundo adulto, eu estou sofrendo. Você fez isso? Eu lembro disso, então eu fico olhando, eu fui professora, eu vi alunos, eu sei o que é ser professora, eu fui professora há muitos anos, porque eu fiz minha faculdade, eu sustentei minha faculdade dando aula. Eu sei que tem horas que você tem vontade de matar. Você tem vontade de pegar, você fala, meu Deus do céu. Como me enfrenta tanto, né?
desafia o sistema nervoso da gente, sabe? É um misto de sentimentos ali. E outra, nós sabemos que os professores lidam com N problemas de estrutura, superlotação, falta de material, carga, às vezes tripla jornada, né? Sim. Então a gente entende tudo isso, mas mais um motivo para a gente dar esse alerta. Vamos parar e repensar. Repensar por que estamos aqui, repensar o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel diante dessas crianças que tem no professor, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a sua salvação, o seu resgate. Põe naquele professor toda a sua expectativa de sair daquela realidade de violência, de negligência, de opressão e buscar algo melhor, de ser visto, de ser reconhecido, de ser respeitado. Só que ele não sabe falar, ele não tem essa eloquência, esse vocabulário de dizer, professora, eu gostaria de ser respeitado, por gentileza, gostaria de ser visto, de ser considerado como um ser humano que tem suas necessidades. Ele não consegue. E como que ele faz? Ele bate no amigo. Então, é muito complexo ser criança. E o adulto esquece como é ser criança. Então, temos que fazer um esforço imenso. Eu falo isso porque, às vezes, eu estou conversando com uma criança ou com uma adolescente. Esses dias foi aquela nossa amiga Vitória lá, que te abandonou e você me deu a função de resgatar. Ela quase me bateu. Ela quase me bateu. Mas ela voltou. Voltou, porque ela saiu de lá me abraçando. Eu dei meu coelho para segurar e eu fui pacienciosa com ela, porque quando ela começou a me afrontar com palavrões, inclusive. Eu vou falar até aqui, porque ela dizia assim, não vou porra nenhuma, quero ver se você me obriga, quando eu disse que ela deveria retornar. Mas eu parei e pensei, meu Deus, o que tem dentro dessa criatura tão agressiva, tão hostil? Ela está se defendendo. Sim. Ela está cheia de armas, dizendo, não venha que eu vou te furar. Por quê? Quem foi lá e feriu? Que agora ela não quer que chegue perto, né? E fui devagar, e fui conversando, e claro... Não baixa muito, não dá para baixar muito quando você lida com, né? Tem que ter uma certa. Então eu fui falando algumas coisas importantes para ela, mas fui tentando conquistá-la. E ao fim ela foi impressionante aquilo ali, viu? Porque ela me falou, tá bom, então você quer que eu te conte? Não quero que você me conte, quero que você vá lá contar para a doutora Lucy. Eu só quero que você se comprometa comigo a me ajudar a te ajudar. Porque se você se comportar dessa forma, como que eu vou te ajudar? Eu sei que você está precisando de mim, está precisando da doutora Lucy para trabalhar tudo isso que está dentro de você, mas você não está nos permitindo. Ai, estou tão envergonhada. Me desculpe. E assim, saiu de lá outra pessoa. Sim, e voltou para atendimento. E voltou para atendimento. Gente, uma menina complicadíssima, né? Nossa, muito. Assim, vários acolhimentos institucionais, infratora. Nossa, e assim, uma conversinha de minutos. Então, assim, eu percebi quão importante nós profissionais somos na vida deles. E às vezes a gente não percebe, ou a gente não quer perceber, porque dá trabalho. Dá trabalho ser bom profissional. Dá trabalho ser correto frente aos nossos compromissos. Para mim, eu vejo os meus colegas, e isso não é segredo para ninguém, quanta gente trabalha 1/10 do que deveria trabalhar. Eu também poderia estar hoje, essa hora, tranquila na minha casa. Então, dá trabalho a gente enxergar e cumprir com o nosso compromisso. E isso é para todos nós. Nem todos conseguem enxergar isso, mas é esse o apelo que nós fazemos a vocês. Tem algumas perguntas. Nós temos algumas perguntas mandadas pelos telespectadores. Na rotina diária, acabamos não enxergando essas violências que chegam na escola ou que ocorrem na escola. O caminho seria um novo olhar para esse cenário, novas lentes?
Com certeza. Não sei se novas, mas as lentes necessárias. Se a criança chega e veja, quanto mais precocemente, nós não precisamos esperar a terceira lição mal feita ou não feita. Não fez a segunda, perguntar o que está acontecendo. Senão vamos ser novos agressores. Talvez o melhor olhar seria quando temos uma criança ou um adolescente agressivo que sai da normalidade, nós temos que saber o que é normal. A criança tem altos e baixos. Chamar uma criança de bipolar é um crime, porque nós temos, né? Se acordamos de alguém nos fez alguma coisa boa, tem um cafezinho da manhã gostoso, nós estamos felizes. A primeira fechada de carro no trânsito, a gente já não está muito feliz. Então, a gente lida com a bipolaridade o tempo inteiro. A criança, muito mais. O adolescente, muito mais ainda. Eu acho que se esqueceu. A humanidade esqueceu que a adolescência é conflito. É aquela parte onde nós vamos questionar os nossos valores de infância, para poder assumir uma idade adulta com valores da sociedade que a gente vive. Então, nós comparamos o que nossos pais nos ensinaram, nossos avós, pelo menos umas 3 gerações de cultura, com a cultura que nós estamos tendo contato. Se nós deixamos que a escola perca para os traficantes, a escola está falhando. Se nós deixamos que a escola perca para os perversos e as perversas, a escola também está falhando. Então, o adolescente é conflito, o adolescente chega rindo, daqui a pouco está bravo, daqui a pouco está... Não é bipolaridade, gente. Então, quem sabe pensar e esse olhar possa ser uma criança ou um adolescente nunca nasce agressivo, nem desafiador. Se eles estão com um comportamento fora do esperado, o que eles estão querendo dizer para mim? Acho que esse seria um bom olhar. Com certeza. É aquilo, né? Se há uma alteração, há um motivo. Sim. Ninguém altera comportamento e passa para um padrão sem qualquer razoabilidade, sem motivo. Claro, eu digo padrão sem razoabilidade, por quê? Porque, como você acabou de falar, a adolescência é conflito. Né? Eu tenho um adolescente em casa, ele é a melhor criança do mundo. Eu falei, meu Deus, isso é um presente para mim. Uma criatura maravilhosa. Agora está adolescente, todo chato. Eu falo, ele não te escute. Então é engraçado, a gente olha aquilo e acha até graça. Então tem coisas que são normais. Agora, o que está fora da normalidade, que é geralmente o que incomoda a escola, tem motivo. Sim. E tem mais uma questão importante na adolescência que me despertou agora, Lucy, que você poderia até ajudar, a questão do pertencimento, né? O adolescente, ele quer pertencer para a turma. O que a mãe, o pai, o professor acha dele não importa. Importa o que o amiguinho, principalmente a menina em relação ao menino, menina em relação à menina, a aceitação do grupo, né? Sim. E nesse momento, às vezes, eles fazem algumas escolhas equivocadas, mas é porque eles querem ser importantes para aquele grupo, né? Sim, mas daí falhamos nós de novo, se deixamos que ele escolha um grupo, ou Sim. ele seja o chefe de um grupo com desvios de comportamento. Transgressores. Sim, isso já vem de lá, né? De lá do berço, vou voltar a dizer. Então, é a estrutura que foi sendo dada para ele de valores e de lei, que já vem distorcida. Nenhum adolescente escolhe, ou ele lá na sua casa já estava destinado ao fracasso, a ser marginal fora da margem, né? Sim. Então, quando ele escolhe o grupo, ele não escolhe só porque ele tem que pertencer a um grupo. Ele vai escolher um grupo que é o jeito dele se desvencilhar de todos os valores que vieram, não se desvencilhar de todos, mas questionar. Que ele precisa questionar para não ser clone de pai e mãe, para ter a personalidade própria. Porque se ele colar na personalidade da mãe e do pai, ou do pai, ele não é ele. Então, ele procura o grupo para achar outras fontes de identificação e de questionamento. Se ele vai para um grupo ou forma um grupo de desvios, isso já veio lá de baixo. Esse grupo na escola tem que ser desmanchado. Cada um deles tem que ser visto de forma isolada,
Não adianta eu chamar 2 do mesmo grupo para conversar. Sim. Um reforça o outro, a gente não pode... Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que o problema está também nessa escolha do grupo, mas que nós precisamos entender que, às vezes, a escolha do grupo é justamente isso, para pertencer a algo, para chamar atenção em relação a algo. Sim, né? E veja, a criança que é criada como lixo da casa, depois o lixo da escola porque ele não aprende, o que ele vai fazer? Ele vai se juntar a outros... E criar o grupo do lixo. Isso. O grupo do lixo, onde ali, pelo menos, ele vai ter o valor pelo enfrentamento, o valor pelo questionamento, pela transgressão. Não, e outra, ele vai se sentir importante quando alguém quiser entrar no grupo do lixo. Então, Sim. O grupo do lixo tem o seu valor. Com certeza. Todos os grupos na adolescência têm seu valor. E quando eu vejo um grupo que está, então, fora da margem, eu tenho que ver a história de cada um e aonde que eles se perderam. Sabe que eu tive uma experiência com adolescentes, que eu dei aula para adolescentes no interior de filosofia e sociologia, por um período curto, e era uma turma muito... Era uma mistura de tudo ali, daqueles maravilhosos no sentido de participativos, de respeitosos e tal, até aqueles que dormiam sentados e chegavam atrasados e não faziam tarefa, enfim. Como eu ia dar aula um período curto, porque eu estava apenas... eu tive uma situação lá com uma professora e não tinha quem desse aula de filosofia e sociologia, enfim, me pediram socorro e eu fui. Uma coisa que funcionou tão bem com aquela turma, tão bem, foi tão produtivo. Claro que a matéria que eu dava ajudava, né? Eu desmanchei aquela estrutura de sala, era sempre roda, e tudo eu trazia todos os assuntos que eu fosse trabalhar, eu dava um jeito de trazer algum assunto bem atual e fazia eles falarem. Vamos falar. Quantas vezes em dia de sol nós sentávamos lá fora? Vamos falar sobre tal assunto. Todo mundo vai falar, vamos discutir. E daí até aqueles que não gostam da sala, não gostam da aula, começaram a mudar. E menina, assim, em 6 meses, aquela turma era um barato, assim, todo mundo discutindo, todo mundo crítico, a turma mais unida, os alunos que estavam tanto quanto hostilizados, mais acolhidos. Eles que querem falar, né, Luci? Com certeza. Eles querem falar. Seu espaço. Eles querem falar. Temos uma outra pergunta. Estamos falhando, foi comentado que nós estamos falhando com as crianças e adolescentes na escola, a saúde, o Ministério Público. Então, qual seria uma alternativa para minimizar essas falhas? Comprometimento. Sim. E veja, quando nós falamos de falhas já de séculos, né? Não é a geração atual de professores que falha. Nós temos falhas desde o orçamento, e a doutora Tarsila pode dizer isso melhor que eu, porque no 227, artigo 227 da nossa Constituição, ali é dito que a criança tem direito à saúde e à educação tal como prioridade absoluta. Agora, em qual município desse país a criança está na prioridade do orçamento? No Japão, somente o professor não se curva ao imperador. Somente o professor não se curva ao imperador, porque eles consideram que a educação é a fundação da pessoa. Então, veja, nós estamos muito atrasados em relação a isso. Então, esse olhar é preciso, essa nova postura, o comprometimento é importante. E eu vou dar só um exemplo, mas veja, uma das piores coisas que um professor pode fazer numa escola, na sua sala, é fazer trabalho em grupo onde as turmas se escolham. Eu vou ter aquele que sobra, eu vou ter o lixo, eu vou ter aquele que sai dessa aula acabado, porque ele não foi escolhido por ninguém. Então, isso é uma técnica absurda de educação e que se faz institucionalmente há muito tempo. Um professor não pode deixar que os alunos não façam isso que a Tarsila disse, conversar um com o outro.
E deveria ter um esquema rotativo de grupos. Ah, mas eu me dou bem com a Tarsila, só vou fazer... Não! Você vai falar com quem for. Hoje vamos falar, o grupo vai ser esse, o outro. Né? Agora, deixar que escolha, pensem, quantos alunos não vieram já para vocês dizer eu não fui escolhido? Ou quantos se unem a grupos onde só um trabalha e os outros ganham a nota? Nós estamos instituindo uma transgressão. Corrupção. Uma corrupção. Então, nós somos exemplo de conduta. Trabalho em grupo, ou ele é ao vivo e a cores onde todos participam, ou ele não deveria existir. Porque nós estimulamos a corrupção, nós estimulamos a segregação, nós estimulamos o mal-estar de muitos. Fica aí, como uma dica. Certo. Tem uma outra pergunta. Alteridade, não é fácil ter empatia por um estudante que está desafiando, xingando, ameaçando o professor, ou diretor, os pedagogos, dentro de uma sala de aula com 40 adolescentes. É realmente uma situação muito complicada. Aí vem a pergunta, como olhar cada criança como um ser único dentro de situações muito complexas que acontecem dentro de uma sala de aula? Olhando como ser único, como olhar olhando. Eu falava isso agora há pouco. A austeridade na estrutura da educação hoje é um desafio, né? É muito complexo mesmo, mas também não é só na educação, né? Em todas as áreas do conhecimento, se você não consegue se colocar no lugar do outro, você certamente não será um bom profissional. Então, eu vejo assim, é um exercício que nós temos que fazer conosco. Vocês terão que fazer esse exercício cada um consigo, parar, repensar. Eu sempre digo, para tudo. Para tudo. Pensa, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nessa história? Aqui eu me dispus ao estar aqui. Gente, nem todo mundo nasceu para tudo. Cada um tem uma vocação, às vezes nós não estamos no lugar certo. Então, repense. O que eu me dispus quando vim aqui? E que você vai, certamente, dentro de você, encontrar uma solução, encontrar um meio de olhar diferente para essas crianças que estão sob sua batuta. Vejam, eu entendo que quando chega um adolescente que enfrenta, que xinga, pensem, ele é o lixo procurando plateia. Ele é o lixo procurando um destaque. Se nós formos ver o histórico desse adolescente, ele já tem um déficit de aprendizado há muito tempo. E quem sabe, a gente não espera o segundo xingamento. No primeiro, a gente tem que tomar uma atitude, que é de conversar, tirar da plateia. Enfrentar um adolescente numa plateia de 39 não é esperto. Né? Em criança pequena, quando faz mãe e se joga no chão, o que a gente faz? A gente ignora. E a melhor conduta, enquanto você faz isso, eu não te entendo. A hora que passar, né, a crise de birra, que é normal, ela tem que ter, você vem conversar comigo. Então, ter a capacidade, no primeiro desrespeito, dizer, isso não é um jeito de conversar, enquanto você fala assim, eu não vou nem ouvir. A gente tem que ser esperto para enfrentar, saber o que poder eu tenho ali, porque se eu disser saio da sala e ele diz não sai, o que nós vamos fazer? Nós temos não sei como chamaria, um inspetor para ir lá agarrar o menino e tirar. Embate físico, né? Não dá, né? Nós vamos fazer um embate físico ou nós vamos usar a inteligência? Bom, você está tratando assim. Então, amanhã nossa aula vai ser sobre direitos, sobre enfrentamento, sobre o que cada um pode nessa sala. E o que você me disse eu vou ignorar. Por quê? Porque quem ele está enfrentando não é a professora Maria, não é o professor João. Ele está enfrentando o mundo adulto. O mundo adulto que o maltratou, que o maltrata, e ele está se colocando ali, ou ela, num lugar de destaque, que é a única coisa que eles conseguem. Se não tiramos esse lugar, isso vai ser um incômodo
para todo o tempo que ele tiver na escola, porque foi a saída do lixo. Então, é o José que está lá fazendo bagunça, vamos sair dali depois da aula e ver qual é a ficha do José. O que acontece na casa dele? O que nós podemos fazer? O que de bom o José tem para a gente tirar dele a necessidade de estar no destaque pela transgressão? A gente tem o que fazer, mas nós não podemos menosprezar nossa capacidade e nossa intelectualidade e nunca trazer para o pessoal. O José não está enfrentando a professora Maria ou o professor João. Ele está enfrentando o mundo adulto que nós representamos e que o maltratou até aquele momento. Se nós pudermos, em vez de rebater, em vez de nos rebaixarmos à idade do José e discutirmos na mesma condição, nós perdemos a autoridade, perdemos o lugar do professor, que é fantástico. Professor é orientação. Então, a partir dali, se eu faço uma roda de conversa, eu posso diluir a necessidade do José de aparecer pela agressividade. Se eu acho nele um ponto de resgate, eu posso ajudar toda a vida de José e todos que vão pertencer ao entorno do José. Certo, não temos mais nenhuma pergunta. Quer deixar mais algum comentário? Eu gostaria, sim, de agradecer profundamente, porque na fala de vocês a gente volta um pouquinho, enxerga, né? Cada um vem os rostinhos, assim, que a gente identifica e com certeza é o que acontece. Se for olhar o histórico dessa criança, tem alguma coisa lá escondida que a gente precisa resgatar e pode fazer isso, né? O nosso papel enquanto educador é fundamental em todo esse processo. Queria agradecer profundamente mesmo, porque a fala de vocês acredito que vai fazer com que muitos educadores olhem essas crianças e adolescentes com um olhar correto, né? Com um olhar correto. Então, muito obrigada pelo se disponibilizar a vir nos auxiliar. A Secretaria de Educação agradece profundamente. Eu agradeço bastante a chance de estar falando com vocês. Da mesma forma, o Ministério Público agradece a oportunidade e se coloca à disposição da Secretaria Estadual de Educação para outras parcerias que forem convenientes para vocês e que nós possamos aí trabalhar juntos para realmente promover essa mudança que nós precisamos em toda a estrutura de atenção à criança e adolescente aqui no nosso estado, né? Obrigada. Certo. Agradecemos novamente, então, a presença da doutora Tarsila, doutora Lucy, a Joara, pela presença e pelos esclarecimentos, pela presença dos nossos espectadores. Esperamos vocês, então, na próxima Escola Interativa. Tenham um bom dia. Bom dia a todos.